Lá, eu acho que primeiro de tudo é contar um pouco da história desse barco, tá? Esse barco aqui é um barco ícone, é um barco quase único, ele é único na história do Brasil, quase único no mundo. É, ele, é, ele foi o barco que o Axel e Eric ganharam dois dos mundiais. Ele ganhou em 63 e 65. Isso tornou ele o primeiro barco, o primeiro casco, que ganhou duas vezes. Depois tiveram com certeza mais um e talvez mais outro que a gente ainda está pesquisando para ter certeza. É porque muita gente usava o mesmo numeral, mas não necessariamente usava o mesmo casco, né? Usava a mesma vela. Então, então pode ser que o barco não fosse. E aí é um pouco mais complicado você descobrir isso. Mas esse aqui garantidamente é o primeiro deles. É o primeiro. Esse barco foi adquirido pela Margaret, o irmã do Axel e do Eric. E por volta de 60, 61 ela foi encomendado por Pierre de Matos. Pierre de Matos era um construtor aqui do Rio, fez outros barcos, mas eu acredito que esse tenha sido o mais icônico deles. Então ele construiu ali em São Cristóvão, ali no centro do Rio, construiu esse barco, o barco era branquinho por cima, entregou para Margaret. Infelizmente Margaret acabou falecendo, eu não lembro a data, mas por volta de 61 eu acho. E esse barco passou, então foi deixado na mão dos gêmeos, do Axel e do Eric. Eles já tinham ganho em 61 no campeonato, começaram a treinar nesse barco e mexer esse barco para usar ele nos próximos mundiais. E não deu outro. Eles levaram esse barco para o Mundial de 63 e levaram esse barco para o Mundial de 65. Ganharam nos dois. O barco anda bem pra caramba. Eles, depois que o barco chegou na mão deles, eles fizeram algumas alterações, uma grande alteração que é bem diferente para quem não conhece de barco de madeira, é a linha da proa aqui com o lateral aqui. Você vê que tem aquele degrau que é comum, bem comum hoje em todos os barcos modernos. No entanto, no barco de madeira é muito comum ele ser alto, assim, né? Então eles fizeram esse recuo. Você vê bem lá na popa ali o recuo. Então, eles fizeram esse recuo para melhorar o ângulo de escora e alteraram um pouco o layout interno. Eles fizeram essa alteração antes dos mundiais. Pintaram um barco de azul e foram correr e ganharam os mundiais. Depois disso eles ficaram com o barco mais alguns anos, depois venderam aqui para o clube. Em 1970 o barco ganhou o brasileiro de snipe, com o Axel no leme e o Leléo na proa, já era o outro dono. E depois o barco foi passando de mãos em mãos. O que a gente sabe até hoje é que ele foi para São Paulo depois desse período. E em São Paulo, basicamente, ele ficou trocando de mãos lá em São Paulo até a gente achar ele em Santos. O último período do barco acabou danificando um pouco mais. Foi o último período, ele passou em Santos. O Yacht Clube de Santos não tinha o Internacional, desculpa. O Internacional na sede de Guarujá, ele não tinha um galpão para cobrir esse barco, então acabou que esse barco ficou sobre capas embaixo de uma amendoeira. E aí que ele acabou pegando muita umidade e uma coisa que é muito ruim, muito prejudicial para o barco, ele acabou sendo lavado de água doce, muito. Então, como ele já tinha ficado em São Paulo, pegando essa chuva e tudo mais, acabou que fez a madeira trabalhar muito mais. Então você vê que o convés aqui trincou bastante e temos outros problemas aí ao longo do barco para resolver nessa reforma. Então, basicamente essa história tem mais detalhes, dá pra contar um pouco mais, entrar, mas essa é a história do barco. Uma coisa que torna ele tão mais importante é que quando o Axel e o Eric ganharam em 65, eles se tornaram os primeiros tricampeões mundiais em qualquer classe, em qualquer esporte no Brasil. Então os primeiros brasileiros tricampeões mundiais são Axel e Eric no snipe, nesse caso. Então, nesse barco. Então,
isso que torna ele tão importante. Ele é o primeiro barco do mundo a ganhar 2 mundiais. Ele é o barco que levou o Axel e Eric a serem os primeiros tricampeões mundiais brasileiros. É um barco que tem uma história incrível, uma história que faz parte do sailing, é uma história que faz parte da vela brasileira, é uma história que faz parte do esporte do Brasil. Então essa história aí que a gente vai, bom, reformar um pouquinho aí. Então vamos lá, eu vou fazer mais vídeos. A gente vai começar a entrar aí na parte da reforma, né, nos detalhes da reforma e como que a gente está fazendo, o que a gente está produzindo aí, tá bom? Chega mais, vamos ver mais vídeo aí, galera.